vidas. Vamos finalizar a série de mensagens sobre famílias. E eu tenho um prazer muito grande sempre de falar sobre famílias. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto de filosofar sobre a minha paternidade. É um prazer especial falar sobre essa experiência da minha paternidade. Mas eu sempre sinto assim estranho quando eu tenho que pregar sobre família, porque eu ainda sou novo. Eu estou ali numa linha que eu não posso mais usar essa frase, então eu uso ela bastante. Eu ainda sou novo. Estou quase não podendo mais usar, mas eu casei bem novinho, eu casei com 21 anos, eu estou há 17 anos casado. Tenho uma filha de 11, um filho de 7 anos. A Bia aí falta 7 meses para ela virar adolescente, e isso tem tirado o meu sono constantemente. Ela está contando os dias, eu nem tanto. Mas não, só não é adolescente no RG, irmão, mas já é adolescente de alma, já dá trabalho. E hoje nós vamos falar sobre honrar nesses dias tão difíceis. Vamos falar sobre filhos, sobre pais e sobre honrar a Deus. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, o último capítulo do livro. A partir do verso 1. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim: Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criá-los na disciplina e instrução do Senhor. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observado, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Vamos orar? Pai eterno, Deus de amor, obrigado por essa noite estarmos juntos, ó Pai, seja aqui presencialmente, seja online, ó Deus. Muito obrigado pela Tua graça em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas dia a dia, mas principalmente pela Tua presença em nossas vidas nesses dias tão difíceis, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade de participarmos desse culto a Ti, ó Pai. Continue falando aos nossos corações, como o Senhor já falou até aqui, ó Pai. Muito obrigado, em Teu nome santo, que Te louvamos e agradecemos. Amém. Nunca é fácil falar sobre família, mas nos dias atuais está mais difícil ainda. Porque eu acho que nunca foi tão difícil falar sobre família, e ao mesmo tempo nunca foi tão necessário falar sobre família. Muitas famílias estão sendo dizimadas. E nós, como igreja, já temos que lidar com os órfãos da pandemia. Nós estamos tendo milhares e milhares de órfãos da pandemia. Famílias que o pai morreu, que a mãe morreu, que os avós morreram e ficaram os filhos. Famílias que já não eram completas, que era só a mãe, a avó e os netos, que só ficou os netos. Um número enorme de viúvos, um número enorme de viúvas, um número enorme de pais enterrando seus filhos. Em maio, tradicionalmente, nós falamos sobre família, mas nunca foi tão difícil e ao mesmo tempo tão necessário falar sobre famílias. E enquanto eu preparava a mensagem, eu fiquei pensando em diversas histórias de ruins, para ser sincero, de famílias que a gente tem ouvido na TV. E aí eu lembrei da Rosana Hofstoff. Já é um crime o nome dela. Que planejou o assassinato dos pais. Aí teve aquele caso aqui na Zona Norte
Nardones, que o pai e a madrasta jogaram a menina de 4 anos da janela do 6º andar. E aí, recentemente, esse caso do Henry Borel, também apenas 4 anos, que o padrasto matou ele espancado até morrer. Você consegue pensar alguém apanhar até morrer? Imagina uma criança. E quando eu tinha 14 anos, ontem, um tempinho atrás, eu trabalhava numa banca de jornal, e naquela época tinha muitos jornais ainda impressos. Hoje em dia tem só o Estadão e a Folha de São Paulo, né? Naquela época tinha o Estadão, a Folha de São Paulo, o Diário de São Paulo, o Jornal da Tarde e tinha o Diário Popular. O Diário era uma estante, né? A gente colocava na sequência, e o Diário Popular a gente colocava por último, para ele não sujar os outros de sangue. Era um jornal que só tinha tragédia. Era tipo um Cidade Alerta impresso. Só passava tragédia. Era horrível, era terrível. E eu não sei se o mundo ficou mais mal, ou se anunciar o mal dá dinheiro, porque a gente liga a TV, é tragédia. A gente abre o computador, é tragédia. A gente abre o jornal, é tragédia. É tragédia atrás de tragédia. E aí eu fiquei pensando nessas coisas, né, dessa maldade do mundo e como nós somos privilegiados. Eu fiquei pensando nessa questão que Efésios fala sobre honrar os pais, sobre honrar os filhos, e como nós somos privilegiados. E aí, num segundo pensamento, eu fiquei pensando que esse privilégio não é só nosso. Que nós somos privilegiados de termos os nossos olhos abertos pelo amor de Cristo, de termos nossas vidas transformadas pelo amor de Cristo e seu sacrifício na cruz, de entendermos na nossa alma e no nosso coração o que é bondade de verdade, o que é um amor verdadeiro. E que infelizmente, notícia ruim dá dinheiro, mas a notícia ruim tem aumentado porque o mundo tem se tornado mais mal. E a única forma do mundo deixar de ser mal é quando eles conhecerem a Cristo. E eles só vão conhecer a Cristo quando nós fizermos o que Cristo mandou a gente fazer. Que é ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Nós precisamos cuidar dos nossos para podermos passar para a fase 2, que é cuidar dos que não são nossos. Volta lá no texto bíblico, por favor, em Efésios 6. Um, 2 e o 3 diz assim: Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Quando a gente fala em honrar o pai, obedecer o pai, vai ter uma tradução que diga: obedeça seu pai e sua mãe. É tão lógico a gente obedecer o pai e a mãe, que a gente dá até de ombro. Se a gente chega aqui e fala: você precisa honrar teu pai e tua mãe, isso é tão lógico, que é até difícil de falar sobre isso. Mas a humanidade, nós, somos egoístas e arrogantes por natureza. E isso está desde lá da história de Adão e Eva. Quando Adão e Eva decidem afrontar a Deus, está relacionada à arrogância dentro deles que nós carregamos com o pecado. Quando a gente nasce e a gente é pequenininho, a gente precisa da ajuda dos nossos pais para fazer tudo. Para comer, para trocar a fralda, para beber, para dormir. Até para dormir, não é só fechar o olho e dormir, né? Precisa ficar balançando. Aí a gente cresce um pouquinho, aprende a andar e já acha que é independente. A gente cresce um pouco, descobre a direção da boca, começa a comer sozinho. E a gente vai ficando mais independente. Chega uma fase ali entre a adolescência e a juventude, que a gente se acha melhor que nossos pais. A gente acha já que a gente sabe mais que eles. Aí, quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente não ouve mais eles, porque eu já estudei mais que ele. E quando você começa a ganhar mais que eles, aí pronto.
Você já é melhor que eles, seu pai e sua mãe. E essa arrogância está plantada dentro de todos nós. Eu passei por isso, por essas fases. Alguns de vocês passam por essas fases, outros já passaram por isso. Há uma fase da nossa vida que a gente para de ouvir nossos pais, porque a gente acha que não tem mais novo que eles possam passar para nós. E a gente só esquece que a gente chegou onde chegou, graças aos sacrifícios deles. Graças aos cuidados deles. Eu, quando eu era bebê, eu tinha bronquite, era uma bronquite muito forte. E minha mãe não dormia para vigiar meu sono. E ela passou semanas sem dormir, vigiando o meu sono, com medo que eu perdesse o ar, dormindo, porque eu tossia até entalar. E aí precisava fazer as manobras lá para eu não sufocar. Eu passei por isso com a Bia também, a minha filha. Com 8 meses ela teve bronquiolite. E tudo isso que a gente ouve hoje sobre saturação e tal, eu descobri naquela época o que era, porque a bronquiolite baixa demais a saturação. E a Bia quase morreu com saturação baixa. E naquele dia eu soube o que minha mãe passou e sofreu por mim. Quando a médica disse que ia internar ela com 8 meses, eu desabei, eu comecei a chorar na sala do médico. A médica foi buscar um copo d'água para mim. A Roseli estava firme, né? A mãe sempre fica firme. Eu chorei, desesperado. E eu voltei para casa sozinho, a Roseli ficou lá com ela, eu voltei para casa sozinho. E eu não dormi aquela noite, preocupado com a Bia. E quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, a gente entende um pouquinho o amor deles por nós. E só aí a gente passa, de certa forma, a dar um pouco de valor por tudo que eles fizeram por nós. Esse versículo, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer, é um dos 10 mandamentos, está lá em Êxodo. Paulo vai pegar um dos 10 mandamentos para falar aqui para a igreja de Efésios. E aí tem um pedacinho dele que diz assim: obedeçam aos seus pais no Senhor. Obedeçam aos seus pais no Senhor. Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre esse texto, eu preguei agora no Oase e eu disse que eu não lembrava, e aí eu saí de lá e eu fui pesquisar. Foi o Hernandes Dias Lopes. Uma vez ele pregando sobre esse texto, ele disse que ele tinha um colega de seminário, que o colega sentiu a vocação para o ministério pastoral, e foi falar para o seu pai: pai, eu vou para o seminário porque Deus está me chamando. E o pai falou para ele: eu não quero que você seja pastor. E ele falou para o pai dele: tá bom, eu vou te obedecer, eu não vou para o seminário sem a sua bênção, mas eu vou orar para que Deus fale ao seu coração o que Ele está falando no meu coração. Ele orou, passou 1, 2 anos, o pai chamou ele e falou que Deus tinha falado com ele e que dava bênção para ele ir para o seminário, e pediu perdão por ter sido tão incisivo com ele, com o chamado dele. Hoje eu, quase 40 anos, olho para essa história e penso assim: que lindo, né? Um filho crente que honra o teu pai e que coloca no Senhor a sua angústia, a sua discórdia. Acho extremamente lindo. Mas se fosse por Rafael adolescente, eu ia falar: que absurdo. Como pode um pai querer impedir um filho de ir para o seminário? Como pode um pai querer impedir um filho de servir ao Senhor? Porque hoje, pai de uma pré-adolescente, eu entendo um pouco da arrogância que eu tive com os meus pais. De achar que eu não precisava ouvir eles. De achar que eles não tinham nada para contribuir para mim mais. Com 17 anos, eu já ganhava 2 vezes o que meu pai ganhava. E eu literalmente parei de consultar meu pai. Parei de perguntar o que ele achava. Parei de perguntar se ele achava que era bom ou não. Eu achei que eu era independente. Eu achei que eu já era bom. E eu confesso que eu tomei umas cabeçadas na vida por causa disso, irmãos. Por não ouvir meu pai.
E aí a Bíblia vai dizer, obedeçam seus pais no Senhor. O contrário também é aplicável. Se um pai chegar para o seu filho e pedir para ele mentir por ele, e aí? Se ele não mentir, ele está desonrando? A Bíblia diz para nós obedecermos no Senhor. O que sair da ética cristã, você não só deve não obedecer, como deve mostrar para o seu pai que está errado. Obedeçam seus pais no Senhor, porque o Senhor, que é o Pai de todos nós, sabe o que é melhor para nós. Essa semana, sexta-feira agora, minha mãe me mandou 11 horas da noite, um emoji triste. Só mandou assim, um emoji triste. E os dias estão tão difíceis, irmãos, assim como vocês, nós temos diversos amigos que estão internados. Na hora eu liguei para ela e falei, quem morreu? Porque meu sentimento é alguém morreu. Ou um parente foi internado. Ela falou, não, deve ter muita gente morrendo, mas eu não sei de ninguém que morreu, não. Eu só queria conversar com você. E aquilo, vocês conhecem minha mãe, a irmã Cida, ela é extremamente ativa, está sempre inventando alguma coisa para vender, está sempre trabalhando, está sempre correndo atrás, é mais ativa do que eu gostaria no Facebook, vocês sabem. Não segue ela não, irmãos, não dá corda para ela não. É uma mulher extremamente ativa, dona de si, uma mulher que passou por boas e poucas na vida, calejada. E eu nunca achei que minha mãe um dia se chegaria num momento onde ela se sentiria só. Eu não estou morando mais no condomínio que a gente morava junto. Na sexta, meu irmão estava na casa da namorada. Ela se viu só ela e meu pai em casa e se sentiu só. Queria falar com alguém. E conscientemente eu estava preparando essa mensagem e fiquei pensando nos dias atuais e no privilégio que eu tenho de estar com meus pais. Em dias tão difíceis, onde até pouco tempo atrás o maior nível de mortalidade do Covid era com pessoas de mais de 60 anos. E minha mãe tem 65, meu pai tem 72. Que privilégio eu tenho de estar com meus pais. E fazia 15 dias que eu não ia na casa dos meus pais. Sinceridade, fazia 15 dias que eu não ligava para minha mãe. A gente tem um grupo ali da família. Quando ela posta algo no Facebook, eu dou uma bronca lá no grupo. E fica nessa. Nós precisamos honrar nossos pais. Cuidando deles. Ouvindo eles. Seja qual for a sua idade. Seja qual for a sua posição social. Nós precisamos ouvir nossos pais. Nos dias de hoje, você ter um pai para você ouvir é um privilégio enorme. É um privilégio sem tamanho. Honre seu pai. Honre a sua mãe. Cuide deles. Esteja com eles. Se preocupe com eles. Por muitas vezes, nós entramos numa vida tão corrida que eles se tornam, se vagar uma agenda. Uma brechinha que nós temos de folga, nós dedicamos para os nossos filhos, tá certo? Mas aí tem uma brechinha, essa agenda é liberada para os amigos, é liberada para outros grupos. Se sobra, se ninguém pode, aí a gente libera para os pais. Não é verdade? Honre seus pais, estando com eles, enquanto eles estão aqui. Se há uma coisa que essa pandemia nos ensinou, é que o amanhã está menos garantido que ontem. O amanhã eterno, nós estamos muito tranquilos com relação a isso. Nós não temos dúvida nenhuma de que amanhã nós vamos estar aqui ou vamos estar na eternidade, glória a Deus. Mas essa composição que nós vivemos, essa composição familiar, essa composição que vivemos hoje aqui na terra,
Hoje nós estamos, amanhã ninguém sabe como vai estar. Hoje está todo mundo, amanhã ninguém sabe como vai estar. Honre seu pai hoje. Ouça seu pai hoje. Porque ele sabe das coisas, tenha certeza disso. Ouça no mínimo para você descartar, mas ouça. Dá esse privilégio para ele fazer parte da sua vida. Dá esse privilégio para ele, para caminhar junto com você. Porque além de Deus, ninguém nos ama mais que nossos pais. Nossas esposas nos amam. Seus esposos te amam. Seus filhos te amam. Mas um amor de um pai e de uma mãe é diferente. Ninguém ama você mais que seu pai e que sua mãe. Tenha certeza disso. É um amor diferente. É um amor que não divide com ninguém. Você não precisa deixar de amar sua esposa, sua namorada, seu noivo, por causa do seu pai e sua mãe. É diferente. Por isso honre eles. Hoje, não deixe para amanhã. Eu tenho uma certeza absoluta, outra certeza absoluta é que todo pai ora pelo seu filho. Eu oro pelos meus filhos e eu tenho certeza que meus pais oram por mim. Até meu pai que não é evangélico, eu tenho certeza que ele está sempre intercedendo por mim. Agora, quantos de nós temos orado pelos nossos pais? Quantos de nós temos agradecidos pelos nossos pais? Quantos de nós temos pedido a Deus pelos nossos pais? Querendo ou não, irmãos, aquilo que está em nossa oração diária é aquilo que está no nosso radar de preocupação. Nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pelos nossos empregos, nós oramos pelas dívidas, para que Deus nos sustente. Às vezes oramos por colegas que estão em dificuldades, mas vamos ser sinceros, raramente nós oramos pelos nossos pais. E isso revela que eles não estão no nosso radar de preocupação. E isso é preocupante. Se a Bíblia manda nós honrarmos nossos pais, e nós não oramos pelos nossos pais, será que nós estamos honrando os nossos pais? Continuando no verso 2, no 3, diz assim: honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, se honrar pai e mãe. Tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. E sabe por que tudo lhe irá bem? Primeiro, porque é uma promessa de Deus. Segundo, que se você honra seu pai, demonstra que você é uma pessoa humilde. Se você ouve seu pai, demonstra que você mais ouve do que fala. E pessoas que mais ouvem do que falam costumam se dar bem na vida. Tem menos cabeçada para dar na parede. Então tudo lhe irá bem, tudo lhe irá bem, porque Deus prometeu, e porque pela lógica da vida, você será uma pessoa que se relaciona melhor com as outras pessoas, porque você se relaciona bem com seus pais. Você será uma pessoa que vai ouvir mais, consequentemente vai aprender mais. E se você aprende mais, você cresce mais profissionalmente, na vida e intelectualmente. Então tudo lhe irá bem, porque é uma consequência. Se você honra seu pai e sua mãe, se você ouve seu pai e sua mãe, tudo lhe irá bem. Porque Deus prometeu, e porque pela lógica da vida, você será um ser humano melhor. Agora para os pais, no versículo 4. Pais, não trate seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Irmãos, nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade. Filhos são herança do Senhor. O que nós temos feito com essa herança? Como nós temos educado nossos filhos? Que tipo de ser humano a gente tem implantado no mundo? Vamos ser sinceros? Se você deixa seu filho bater no seu rosto, quando ele crescer, você acha que ele vai fazer o quê?
Se você dá tudo para ele, quando ele chegar lá no mundo e ele receber ou não, você acha que ele vai fazer o quê? Honre seu pai e sua mãe. E pais, eduque seus filhos no Senhor. Porque é nossa responsabilidade o tipo de ser humano que ele vai se tornar. Porque depois não adianta reclamar se ele não te honra. Não adianta reclamar se ele não volta para casa. Não adianta reclamar se ele não te trata bem. Não adianta vir depois reclamar com o pastor que o menino só joga videogame. Quem comprou aquele videogame para ele? Não adianta reclamar que ele não quer trabalhar. Se ele não trabalha, quem dá jogo? Tudo que esse menino se torna, essa menina se torna, é responsabilidade nossa. É a forma como nós tratamos, é a forma como nós damos, é a forma como nós nos damos para eles. E eu sei que não é fácil. Já falei para vocês, sou pai de quase um adolescente. Minha vida está menos fácil cada dia. A gente se rasga para dar tudo para eles. A gente se rasga pensando que estamos fazendo o melhor para eles. Mas nós precisamos ter uma autocrítica. De que forma nós temos criado nossos filhos. De que forma nós estamos dizendo não e sim para eles. Qual é o tipo de pressão social que nós estamos colocando neles? Exigindo deles algo que é lá na frente. Exigindo das nossas crianças de 10 anos que eles estudem inglês, francês, mandarim, música, taekwondo e ainda tirem boas notas. Porque o mundo diz que você trabalha enquanto eles descansem, fique acordado enquanto eles dormem. Esse é o discurso do mundo. É uma fábrica de robôs. Nós precisamos dar tempo para os nossos filhos. Não faça extra para comprar um celular novo para ele. Senta com ele e assista no celular mais velhinho. Não fica até depois do serviço para poder dar uma bicicleta nova para ele. Ensina ele a andar na velhinha sem rodinha. Honre seus filhos, para que amanhã ele possa honrar você. Ele possa te honrar no cuidado com você, e ele possa te honrar do tipo de ser humano que ele vai ser lá fora. Ele leva seu sobrenome, lembre disso. Quando apontarem para ele, está apontando para você. Quando falarem dele, está falando de você. Então honre seus filhos, para que amanhã ele possa te honrar. No Salmo 127, no 3 e do 4 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Que tipo de flecha nós temos lançado no mundo? Uma flecha pegando fogo, que vai botar fogo onde passar? Uma flecha afiada, bem cuidada, lapidada, que vai ser certeira no alvo. No Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não desviará deles. E esses objetivos são bons e são maus. Se você instruir eles nos objetivos maus, com o passar dos anos, ele não vai sair do caminho mau. Se você instruir eles com os objetivos bons, no caminho do Senhor, com o passar dos anos, ele não vai sair. Não é fácil, mas eu posso te dar duas garantias. Uma é que Deus está conosco, e Ele sabe de tudo, e Ele nos orienta. E a segunda é que Ele deixou tudo mastigado, está aqui. Ó. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer coisa que você tiver, está aqui, está na Bíblia. Eu te desafio a perguntar para o pastor André, qualquer dúvida que ele vai te responder que está na Bíblia. Qualquer coisa que você quiser, a resposta está aqui.
Então, use esse manual que Deus nos deu e confie no Senhor, que vai dar tudo certo. Se eu cantasse agora, eu ia cantar aquela música, vai dar tudo certo. Mas eu não vou cantar, porque senão o pessoal vai cair do online. Vocês não podem ir embora, mas o pessoal do online vai cair. Continuando, Efésios 6, do 5 ao 9, diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará a cada um de nós pelo bem que fizermos. Quer sejamos escravos, quer sejamos livres. Senhores, assim também trate seus escravos. Não os ameace. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu e Ele não age com favoritismo. Irmãos, a realidade política aqui era outra da que vivemos. A época de ser escravo aqui, o escravagismo era uma realidade política. E Paulo tinha que lidar com isso. Passou, vocês sabem, a gente estudou história, passou muitos, e mais algum pouco, e mais muitos, de anos, para esse problema de escravagismo ser resolvido. Porque a gente ainda tem muito trabalho escravo, infelizmente, principalmente no nosso país. Mas, oficialmente, não existe mais escravagismo. Mas aqui existia. Então, Paulo tem um problema. Porque agora com o cristianismo, o escravo e seu senhor são iguais dentro da igreja. Antes não. Antes o escravo não era ninguém. Antes escravo era só um objeto, era só uma ferramenta. A partir do cristianismo, ele é igual. Só que ele ainda é escravo, pela questão política da época. Então Paulo vem aqui especificamente falar para os escravos e falar também para os seus senhores. Ó, você não pode mais descer o chicote nele. Ele é seu irmão em Cristo agora, meu irmão. Aquela história de você descer o chicote não pode mais. E você conheceu o amor de Cristo. Você não pode mais descer o chicote em outro ser humano. Mas aplicando a nossa realidade, e nessa sequência de honrar, nós podemos aplicar aos nossos trabalhos. Você tem honrado a Deus no seu trabalho? Você tem honrado a Deus na forma como você trabalha? Ou aquele cafezinho que você estende? Ou aquela ida ao banheiro que é bem longa? Você acha que você está honrando a Deus? O contrário também se aplica. Você que é empresário, que é dono de empresa e emprega as pessoas, você está honrando a Deus a forma como você trata os seus funcionários? Será que o que você paga é justo? Talvez seja justo na lei, talvez seja justo no acordo coletivo do sindicato, mas sinceridade, como cristão, você não podia um passo a mais, será? Ser empresário nesse país é dureza, irmãos. Não é fácil, não. Você paga um salário para uma pessoa e mais um salário para o governo. Literalmente. Mas o que nós vemos é uma discrepância enorme. Nós precisamos honrar a Deus nas nossas atitudes. Nós precisamos honrar a Deus no nosso trabalho, na forma como nós desenvolvemos o nosso trabalho. As pessoas precisam olhar para nós trabalhando e ver as atitudes de um cristão, ver literalmente Deus em nossas ações. Mas nós precisamos também honrar a Deus na forma como nós distribuímos o que ganhamos. Nós precisamos honrar a Deus na forma como nós tratamos os nossos funcionários, aqueles que são empresários ou chefe. Esse meio corporativo é cruel, esse meio corporativo é difícil. Mas nós não confiamos em homens. O nosso amanhã depende de Deus.
Eu sei que se a gente dormir, dar uma vacilada, o colega do lado passa. E passa que nem um trator. Essa é a realidade, essa é a vida real. Mas nós precisamos confiar em Deus. Que se nós fizermos a coisa certa, que se nós honrarmos a Deus com as nossas atitudes, Ele vai nos honrar também. Não podemos entrar nessa pilha do mundo, nessa que eu acabei de falar. Fique acordado enquanto eles durmam, trabalhe enquanto eles descansem. Faça o seu trabalho de forma correta, digna. Honre Deus com as suas atitudes e com o seu trabalho, que o amanhã pertence a Ele. Nós temos experimentado isso nessa pandemia. Quantas mercado despencando, quantas gente desempregada, mas não tem faltado o pão na nossa mesa, graças a Deus, glórias a Ele por isso. Não tem faltado o pão. A ação social desse 1 ano para cá, não sei nem dizer quanto mais de alimento nós recebemos. E as coisas estão ruins, mas as pessoas estão conseguindo doar para a gente dividir. Isso é Deus, isso é providência divina. Não vem do homem, não vem das ações do homem, não vem das nossas ações. Estamos vivendo os dias mais difíceis de nossa história. Não é o momento de estarmos distantes. Quando eu digo distantes, não é distante de 1,5 metro, temos que estar 1,5 metro distante. Não é o momento de trancarmos no nosso quarto. Não é o momento de estarmos discutindo política. Não é o momento de dizer quem vota no Bolsonaro e quem vota no Lula. Essa briga nem é agora, é em 2022. Não é o momento. O momento é de união. O momento é de cuidar dos nossos. Honre seus filhos. Honre seus pais. Honre a Deus em suas atitudes. E cuide um dos outros. Não é o momento de estarmos distantes. Semana passada, eu preguei num culto de jovens. E eu falei sobre Lucas 8, sobre a mulher do fluxo. Que ela estava há 10 anos com fluxo contínuo. E naquele período, o tempo que a mulher ficava no período menstrual era impuro. Ela era impura. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia sair de casa. E essa mulher ficou 10 anos impura. 10 anos sem poder ir no mercado. 10 anos sem poder visitar a família. 10 anos sem poder ir para lugar nenhum, porque ela era quase uma leprosa, ela era impura. E a Bíblia vai dizer ali em Lucas e nos Evangelhos que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Isso quer dizer que ela não desistiu. Ela gastou todo o dinheiro atrás de uma cura. E quando ela não conseguiu ser curada, ela ouviu sobre um Jesus que podia curar ela. E ela não podia sair no meio da multidão, mas ela dá um jeito de ir na multidão e tocar em Jesus. Porque ela não desistiu, ela não se entregou. Os dias não estão fáceis. Está doendo em mim, está doendo em você. Todas as perdas, toda a dor. Mas nós precisamos levantar, meus irmãos. Enxugar nossos olhos. Caminhar até Cristo. E fazer a diferença nesse mundo. Porque se está doendo em nós, que temos o amor de Deus, que temos o amor de Cristo, que temos a certeza da salvação, se imagina para quem não tem isso. Se está difícil para nós, se imagina como está para as pessoas que não têm a certeza do amanhã, que não encontraram com o amor de Cristo, que não sabem o que é o encontro do verdadeiro amor. Se está difícil para nós, você imagina para eles. Não dá, irmãos. Eu sei que está doendo, mas não dá mais para a gente ficar chorando. Está tudo bem doer, está tudo bem você chorar por uma noite, mas está na hora de levantarmos, bater a poeira
e continuarmos em frente. Porque nós temos uma missão. E essa missão precisa ser cumprida. Nós temos uma missão que é levar o Evangelho de Jesus. Nós temos uma missão que é levar o amor dele até as pessoas. Nós temos uma missão que é apresentar ele como Consolador. Sabe quando Isabelle vão parar de ser jogadas pela janela? Sabe quando Henrys vão parar de morrer sendo espancados? Quando essas pessoas conhecerem o verdadeiro amor que é Cristo. E quando isso acontecer, nós ligaremos a TV e vamos ouvir menos tragédia. Nós vamos abrir o computador e vamos ouvir menos tragédia. Instrua seus filhos no caminho do Senhor, para que eles sejam seres humanos que façam a diferença nesse mundo. Honre teu pai e tua mãe hoje. Não espera amanhã, não espera depois, não espera o dia de folga, não espera o domingo da macarronada. Honre teu pai hoje, honre tua mãe hoje. Honre o Senhor, nosso Deus, para onde quer que você passe. Seja na linha vermelha, seja dirigindo nesse trânsito louco de São Paulo, seja nesse mundo louco corporativo. Honre ao Senhor. Fique bem, se cuide, tenha fé, cuide dos seus e seja a luz. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus pelo teu infinito amor. Obrigado pela tua graça infinita em nossas vidas, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar nos teus caminhos, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a ensinarmos nossos filhos a caminhar em Ti, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, a não nos desesperarmos com os problemas desse mundo. Que a gente possa aprender a confiar em Ti, a ter fé em Ti e a não desistir. Por mais dolorido que sejam os dias, por mais escuro que sejam os dias, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal, que nós possamos fazer a diferença, ó Senhor Jesus. Arde em nós a vontade de realizar a Tua obra. Arde em nossos corações, ó Pai, o desejo de fazer a diferença onde quer que a gente esteja, ó Pai. Que todo momento nós possamos lembrar do Teu amor, lembrar da Tua consolação, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a passar por esses dias tão doídos. Ajude-nos, ó Pai, a levantar. Tem dia que está difícil, tem dia que a gente não consegue, mas que nós possamos abrir os olhos e enxergar a Tua poderosa mão, ó Pai. Nos agarrarmos nela e levantar, sacudir a poeira e continuar, ó Deus, continuarmos em Ti, continuarmos na Tua direção. Ajude-nos a não desistirmos, porque o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor é Deus, mesmo quando nós não merecemos. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por não desistir de nós. Muito obrigado por dias tão difíceis. Nós sentimos a Tua poderosa mão nos confortando. Nós sentimos a Tua poderosa mão enxugando as nossas lágrimas. Obrigado pelos nossos que ainda estão aqui. E cuida, ó Pai, daqueles que estão sofrendo. Cuida dos nossos que estão no hospital, ó Pai. Dá um sopro de vida ali no coração, no pulmão deles, ó Pai. Instrua-nos, ó Pai, a entender esse momento que estamos passando. Instrua-nos, ó Pai, a compreender e a pregar a Tua palavra. Nós somos gratos por tudo. É em Teu nome santo que Te louvamos e agradecemos.